Vamos abordar hoje um assunto que é muito interessante e creio que a grande maioria das pessoas possuem dúvidas acerca disso. Hoje nós vamos abordar acerca do matrimônio, como, à luz das confissões históricas, isso foi abordado. Vamos para mais um dia, para a honra e glória do Senhor. Não estava conseguindo entrar na live, a tela ficava tudo preta. Tentei de outro Instagram, também não consegui. Fui ver se era uma atualização do Instagram, também não era. Daí eu reiniciei o aparelho e foi. Ainda bem. Enfim, Deus no controle de todas as coisas. Vamos então diretamente ao ponto. Hoje nós abordaremos sobre o artigo de número 13 da Confissão de Fé de Guanabara. Lembrando que essa confissão trata apenas de alguns pontos principais, ela não é uma confissão extensa, ela é bem objetiva e clara, e depois nós vamos retratar agora já do que se trata o livro de Obadias também, perfeito? Vamos para o primeiro ponto, artigo de número 13 da Confissão de Fé de Guanabara, de 1558. Olha o que diz: a separação entre o homem e a mulher legitimamente unidos por casamento não se pode fazer senão por causa de adultério, como o Senhor ensina em Mateus 19, verso 5. Para isso eu gostaria de ler também já o que diz em Mateus 19, verso 5. Lembrando que o que está escrito em Mateus 19, verso 5 é repetido não, né? Primeiro é falado ali em Gênesis. Olha como diz Mateus 19, verso 5. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe, une-se a sua mulher, e os dois se tornam um só. Aqui, Jesus está abordando acerca do divórcio. Vamos ler este texto para ficar mais abrangente? Desde o primeiro verso. Está falando aqui: quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, a leste do rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Verso 4. Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que poderá fazer em caso de imoralidade, se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. As palavras de Jesus são bem diretas. Lembre-se que as pessoas tentavam pegar Jesus, os fariseus queriam ver se havia falhas, e ele ressalta aquilo que foi estabelecido nas Sagradas Escrituras, também em Gênesis. Gênesis, se você ler ali Gênesis 2, verso a partir do 18 não, mas o 18 começa a contar a respeito disso. Ele diz, olha o que diz a partir do verso 18, vamos ler também todo o contexto. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou na terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu. Trouxe ao homem para ver como chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves dos céus
do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Finalmente exclamou: esta é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Ou seja, o que está estabelecido aqui em Mateus capítulo 19 também está escrito em Gênesis capítulo 2, no verso 24. Jesus estava apenas confirmando aquilo que a Sagrada Escritura já dizia. Nós temos que olhar para essa questão do adultério, que é algo completamente repugnante aos olhos de Deus, como bem dito, que Moisés permitiu o divórcio por conta da dureza de coração do homem. Não é esse o padrão original. O padrão original é que o homem se uniria de maneira perpétua, mas por conta da dureza do coração, hoje se é permitido divórcio em caso de adultério. O adultério que cria uma marca, o adultério que cria milhares de traumas, ele continua a ser uma atitude repugnante, mas ainda assim Deus concede à parte lesada a oportunidade de um recomeço. Observe que nós estamos falando de pessoas que são cristãs, tá? Estamos falando de pessoas que são cristãs. Aqueles que não são cristãos, eles estão completamente no engano. Eles sequer sabem o que estão fazendo. Eles são cegos. Mas um cristão deve ser orientado mediante o que a Sagrada Escritura diz. Por isso que é muito complexo. Essa questão deve ser analisado caso a caso. Deve ser observado principalmente aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, ou melhor, unicamente o que as Sagradas Escrituras dizem, porque ela é o que direciona a nossa vida. Se você é cristão e foi casado ou melhor, você está casado com um ímpio, também tem uma série de requisitos que podem também permitir essa questão do divórcio, que estão também atrelados ao adultério. Mas prestem muita atenção, o casamento é instituído por Deus. O casamento é a unidade onde reside a supremacia daquilo que Deus estabeleceu logo no início da criação. O homem se tornando um só. O homem deixando seu pai e sua mãe, se tornando um só, uma só carne. A unidade do homem. O homem nasce naturalmente, ele renasce a partir do batismo e ele se torna um a partir do casamento. O homem então parte do pressuposto que o homem não é integral até que tenha uma mulher. E essa mulher e esse homem têm dever de fidelidade dentro de um leito conjugal. As confissões, elas estabelecem aquilo que a Bíblia determina, que em caso de adultério é permitido o divórcio. Essa questão deve ser avaliada com muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Você vê casais que forçam o outro a adulterarem, tá? Isso é muito comum. Tem casos de pessoas que adulteram para se divorciar. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A questão que vai nortear isso é a perspectiva de conhecer ou não a Cristo. Se você não conhecia Cristo antes, ou melhor, se você se divorciou e não conhecia Cristo, você não sabia os princípios que regiam o reino celestial. Agora, como cristão, você deve saber, você deve lutar com todas as suas forças para cumprir aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Então, o casamento é instituído por Deus e deve ser cuidado como uma instituição que visa a glória de Deus. É muito fácil amar quando as coisas estão bem, é muito difícil amar quando as coisas vão mal. Então, que o casamento não seja um mero adereço, mas seja, sim, representativo quanto àquilo que a Sagrada Escritura diz.
Quando eles estão abordando essas questões, eles estão abordando, lógico, que contam uma resposta, uma resposta perante aquilo que acontecia naquela época. Naquela época, essa questão da igreja romana retratava de maneira irremediável o divórcio, não permitindo muitas vezes que as pessoas casassem novamente, tá? Era proibido um novo casamento, mesmo para a parte inocente. Lembre-se que a parte que deu causa ao divórcio, ela não é permitido o casamento. Isso é muito complexo, tá? É muito complexo, deve ser analisado caso a caso, mas a regra geral é exatamente essa: aquele que adulterou deve permanecer sozinho, principalmente nessa questão de ser cristão. Lógico, a vida civil permite qualquer coisa, mas dentro daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, tem uma série de requisitos que devem ser observados. Você vai ver que nessa época também tinha outra questão que imperava: a liberalidade, tá? Que poderia se separar por qualquer coisa e tudo bem, conforme hoje acontece, só que no meio secular. Nós, enquanto cristãos, nós lutamos pela unidade familiar. Então, preste muita atenção quanto a isso, observe essas questões são bem delicadas porque envolve vidas, envolve sentimentos, envolve dores. Pessoas feridas tendem a ferir, pessoas que foram machucadas por essa união matrimonial tendem a repetir erros. Tudo deve ser tratado, por isso é necessário um acompanhamento, é necessário um cuidado. Nenhuma questão é tão simples assim, tá? Vamos continuar então o que diz ainda no artigo de número 13. E não somente se pode fazer a separação por essa causa, mas também, bem examinada a causa perante o magistrado, a parte não culpada, se não podendo conter-se, deve-se casar-se, como São Ambrósio, que eu já mencionei quem era, diz sobre o capítulo 7 da primeira epístola aos Coríntios. O magistrado, todavia, deve nisso proceder com madureza de conselho. Então, ser acompanhado, ser direcionado por ministros é muito, muito importante, para que possa ter um acompanhamento, para que não acumule sobre si atitudes do quais visam uma autodestruição. Lembre-se que o pecado nos destrói, nos corrói. Aquilo que Deus estabelece sempre é perfeito. Ainda que aparente ser doloroso, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não visa meramente nos restringir, mas nos proteger e nos conservar. Vamos ao que diz 1 Coríntios capítulo 7. Vou abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 7. Trata da instrução sobre o casamento. Olha como diz. Antes ele aborda sobre ações judiciais e pecado sexual, nos capítulos que antecedem. Ele termina no verso 18 falando assim, ou melhor, vou ler desde o 15. Vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo com uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Olha que interessante. Verso 18. Fujam da imoralidade, nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo. Vocês não pertencem a si mesmos. Essa frase é muito marcante e ela é uma das respostas do Catecismo de Heidelberg. A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg é: qual o seu grande consolo na vida e na morte?
e utiliza esse verso como base. Vocês não pertencem a si mesmos. Você não pertence a si mesmo se você de fato foi comprado por Cristo Jesus. E você deve observar todas essas orientações. O relacionamento matrimonial não é uma fonte de prazer, ela é uma fonte de contemplação daquilo que Deus faz. Então, você não deve olhar para um relacionamento apenas como uma questão de um matrimônio que foi formado apenas para te proporcionar prazer. Normalmente, os relacionamentos se resumem nisso. Você olha uma pessoa que mais te agrada esteticamente e você imagina que ela poderá te fornecer o máximo de prazer. O que nós já repugnamos. Os casamentos não devem ser constituídos por essa razão, e sim por uma afinidade e, acima de tudo, para cumprir o propósito qual Deus estabeleceu para nós. Vamos ao que diz, então, ao capítulo 7, já tendo como plano de fundo toda essa orientação acerca da sexualidade. O capítulo 7 diz: agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram, em sua carta digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa, e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ou outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Verso 6. Digo isso como concessão e não como um mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom, outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas: é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se fizer, que permaneça solteira, ou se reconcilie com ele. O marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. Olha que interessante. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em separar, deixe-o ir. Neste caso, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora. Pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça os mandamentos de Deus. Ele faz uma ilustração aqui acerca do casamento, fazendo uma analogia por meio da circuncisão. Verso 20 diz: sim, cada um deve permanecer quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo, não deixe que isso o preocupe. Mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite agora. Se você era escravo quando o Senhor chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não se deixem escravizar pelo mundo. Mais uma vez, ele retrata a questão da importância de saber a quem nós pertencemos. Cada um de vocês, irmãos, devem permanecer como estava quando Deus os chamou. Verso 25. Quando eu pergunto sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas o mandamento do Senhor.
Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável e eu compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que o melhor é que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a casar, não é pecado, e se uma moça se casar também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isso é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Olha que interessante. Aqueles que choram, que se alegrem ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Quero que sejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo, em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e como agradar seu marido. Digo isso para o seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que faça aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela como é desejo dele. Não é pecado. Mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para casar com quem quiser, desde que seja o irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ele não se casassem novamente. E creio que ao dizer isso, lhes dou um conselho do Espírito de Deus. Aqui é uma questão bem complexa quando eu abordo essa questão matrimonial, mas lembre-se que sexo fora do casamento, se você já é casado, é adultério. Antes do casamento é fornicação. Deus estabelece um padrão perfeito para que possamos cumprir. O sexo foi feito para o matrimônio. Então, essa questão de união, de separação, ela é muito delicada, deve ser analisado caso a caso. Mas lembre-se que Deus é misericordioso, Ele nos perdoa, Ele nos dirige. Ainda que você tenha errado, Deus nos concede uma segunda oportunidade, mas faça isso segundo aquilo que Ele estabelece na sua palavra. Lembre-se que o adultério é algo repugnante, até mesmo entre os incrédulos, embora eles achem normal e comum até. Normal vem de norma, então nunca vai ser normal, né? Então vamos colocar como comum, seja comum. É algo que eles repudiam quando é com eles, porque pelos outros eles olham e acham engraçado, mas quando é consigo mesmo é algo que é completamente repugnante. Você pode ver que você sabe de casos de pessoas que adulteraram, mas quando são eles que sofrem o adultério, tem pessoas que vivem verdadeiros dilemas em suas vidas, nunca se recompõem desses adultérios. Eu conheço milhares de pessoas assim. Eu fui um adúltero, não conhecia a palavra do Senhor, me envergonho do que eu fiz. Acho completamente repugnante, não tenho nenhum orgulho de ter feito, e é algo que destrói a pessoa que sofre o adultério, destrói a si mesmo. Somente Deus para reconstruir. Então que você se esconda em Cristo, que você busque conhecimento acerca da palavra. Lembre-se que esses artigos buscavam estabelecer o firme fundamento de Deus. Que você seja iluminado pelo Espírito Santo para compreender acerca desses textos que são bem claros e devem dirigir a sua vida. Perfeito? Vamos então agora para o livro de Obadias. Obadias, o livro de número 31. Estamos quase terminando os profetas melhores. 1/3 dos profetas menores. Obadias, que foi escrito
aproximadamente em 586. Não se sabe bem a data, tá? Não tem uma questão do qual estabeleça essa data de maneira precisa. É um livro também bem interessante. Por quê? Porque ele trata de outras nações. Somente Obadias, Jonas e Naum foram dirigidos a outras nações e não a Israel nem a Judá. A época do Império Babilônico, você vai ver que retrata o julgamento e a destruição de Edom. Você sabe quem é o povo de Edom? O povo de Edom é o povo de Esaú. Lembre-se que daí teve Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Isaac gerou Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Esaú, do qual gerou essa comunidade de Edom. Essa comunidade do qual repudiou completamente Israel. Você vai ver uma série de fatos dentro da Bíblia, onde eles não tiveram, como que eu posso utilizar, benevolência, bondade para com o povo de Sião. Então, isso é algo marcante. E depois, posteriormente, Deus os puniu, como vocês podem ver mediante as Sagradas Escrituras. Você vai ver que ainda essa nação foi completamente exterminada. Aproximadamente 70 anos depois de Cristo, essa questão você vai ver que foi completamente expurgada. Uma questão bem interessante que passa muito despercebida é a questão do rei Herodes, né? O rei Herodes com Jesus, eles estavam ali também. Ele era de uma linhagem de Edom, ele era idumeu. É muito interessante isso, né? Ali então era o último embate entre essas duas nações que guerreavam por um bom tempo. Este livro é bem curto, só tem apenas um capítulo. Leiam com bastante atenção. As divisões do livro são da seguinte forma: versículo 1 ao 9, a profecia de destruição de Edom. Do 10 ao 16, as razões do juízo sobre Edom. Do 17 ao 21, a posse de Edom por Israel. Então, preste muita atenção quanto a isso. Edom, ele se alegrou com a destruição de Israel. E nós, de forma alguma, devemos nos alegrar com nenhuma destruição, nem mesmo dos nossos inimigos. Então, se nós vemos algumas atrocidades, nós devemos nos lamentar. Tal qual aconteceu recentemente, essas tragédias que acontecem, até mesmo lá no Rio de Janeiro, que vocês viram, traficantes que estavam armados, que causaram milhares de destruições. Nós lamentamos essas mortes porque provavelmente eles morreram sem conhecer a Cristo. Nós não nos orgulhamos disso. Nós protegemos sim as nossas famílias. O Estado deve proteger o homem aparentemente de bem, mas nós não devemos nos orgulhar de extermínios de vidas. Deve ser dado devido à reverência às vidas, porque toda a vida carrega a imagem de Deus. Perfeito? Então, pense muito bem a respeito disso. Se você quiser, acho muito válido você ler esse livro que é bem curtinho, mas tem que ler acerca de toda uma história que existe por trás para que você consiga entender isso. Então, no final das contas, ali estava tratando acerca do antissemitismo, do extermínio de um povo. Preste atenção quanto a essas questões e que você aprenda cada dia mais acerca das Sagradas Escrituras. Então, seguiremos adiante, que o nome do Senhor seja exaltado. Amanhã nós continuaremos com o livro de número 32, livro de Jonas, do qual é muito interessante também. Espero que vocês estejam aqui. É muito interessante ver a soberania de Deus retratada em Jonas. Que vocês estejam aqui e depois também, ou melhor, trataremos antes acerca do artigo de número 14 da Confissão de Fé de Guanabara. Perfeito?
Tamo junto, que o nome do Senhor seja louvado, engrandecido. Lembrando que amanhã nós cultuaremos o Senhor às 20 horas na Avenida dos Bandeirantes, 1440. Que você possa estar conosco. Nós temos feito ministrações acerca do livro de Romanos. Nós estamos acho que vai ser a 26ª ministração. Que você possa estar conosco. Estamos em Romanos capítulo 4. Tem sido um tempo edificante. É muito importante que tenhamos esse momento de comunhão e culto a Deus. Perfeito? Creio que seja isso. Se tiverem qualquer dúvida quanto a esse assunto é muito abrangente. Eu posso mandar mais materiais para vocês. Podem me chamar. E o que precisarem, estarei à disposição. Que o reino de Deus avance. Que Deus seja glorificado através de nós e em nós. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Aproveitem de forma sábia o tempo do qual o Senhor seja exaltado e glorificado. Beleza? Tamo junto. Um beijo no coração. Fui. Até amanhã, se Deus assim permitir.